Emissoras afiliadas da Rede Tropical de Comunicação Limitada. Rádio Tropical FM Boa Vista. ZYD 551, 94,1 MHz. Rádio Tropical FM Caracaraí, ZYD 553, 95,7 MHz. Rede Tropical de Comunicação Limitada. Roraima, Brasil. Vem aí, Tropical Notícias, segunda edição. Mais um programa que faz da chegando, hoje sim, sexta-feira, hein? Véspera de final de semana. Na verdade, a véspera do final de semana termina a partir do meio-dia. Meio-dia para frente da sexta-feira já é final de semana, especialmente para aqueles que têm um pouquinho mais de folga e conseguem já emendar aí o fim de semana com metade da sexta-feira. Boa tarde para você que nos acompanha em qualquer ponto da nossa capital, ouvindo pelas potentes ondas da 94,1. E para você, claro, que todos os dias está conosco, conectado aqui, ficando muito bem informado, já peço sua participação pelo 991429410. Hoje temos entrevista, tá? Fique atento. Boa tarde, meu querido Kennedy, boa tarde, Graziano, boa tarde, nossa equipe de jornalismo e a todos aqueles que contribuem para que nossa voz chegue até você e, claro, que a informação chegue com a responsabilidade de sempre característica da Rádio Tropical 94,1. Boa tarde a ela comigo nesta bancada, sempre deslumbrante, minha querida Diane Rabelo. Boa tarde, Leôncio. Boa tarde a toda a nossa equipe aqui da Rede Tropical. Para você também, nossa audiência. Nós temos aqui ouvintes assíduos, né? Todos os dias a gente recebe muitas mensagens e algumas delas a gente já conhece pelo nome, né, Leôncio? É verdade. Sabemos. Bom, você já pode mandar então a sua mensagem para cá, porque hoje daremos continuidade à nossa rodada de entrevistas e receberemos nesta sexta-feira. Hoje já é dia 9 de setembro, olha lá. Receberemos hoje o candidato ao Senado, ele que é ex-juiz federal, Hélder Girão Barreto. Então já manda a sua mensagem, a sua principal pergunta para o candidato, que logo mais leremos e ele vai responder. Muito bem, são 12 horas mais 9 minutos, vamos para as manchetes do dia de hoje. Olha, o presidente Bolsonaro decretou luto oficial de 3 dias no Brasil em virtude da morte da Rainha Elizabeth II. Tribunal Regional Eleitoral defere candidaturas de Tereza Surita, do MDB, ao governo de Roraima e de Romero Jucá, também do MDB, ao Senado. Residencial Vila Jardim ganhará uma unidade básica de saúde. Você verá ainda que a 27ª edição da Marcha para Jesus Boa Vista 2022 será realizada neste sábado. E falamos já do nosso entrevistado, o candidato ao Senado pelo Mobiliza, Hélder Girão Barreto, ex-juiz federal, que estará conosco aqui falando a respeito de suas pretensões ao Senado da República. Essas e outras informações a partir de agora no TN, segunda edição, que já começou. Você está ouvindo Tropical Notícias, segunda edição. Notícias internacionais. O presidente Jair Bolsonaro decretou nesta quinta-feira luto oficial de 3 dias por causa da morte da Rainha Elizabeth II do Reino Unido. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. O anúncio do falecimento da monarca aos 96 anos foi feito pelo Palácio de Buckingham no início da tarde. Pela legislação, durante o luto oficial, a bandeira nacional fica hasteada a meio mastro em todas as repartições públicas. Uma das últimas manifestações oficiais da Rainha Elizabeth II foi justamente em relação ao Brasil. Ela publicou mensagem dirigindo-se ao presidente da República para enviar felicitações ao povo brasileiro pela celebração do bicentenário da independência. Na mensagem, a rainha disse que lembrava
com carinho da visita que fez ao país em 1968. Rainha Elizabeth foi a monarca que ficou por mais tempo no trono britânico, né? Ela marcou a história e agora é sucedida por seu filho, agora o rei Charles III. Bom, agora já são 12 horas mais 12 minutinhos. Vamos então de Roraima em Foco. Roraima em Foco. Olha, o residencial Vila Jardim, situado no bairro Cidade Satélite, ganhará uma unidade básica de saúde de porte 4. No entanto, ainda não há previsão para o início das obras. O local ficará na Avenida Josemar Batista de Souza. Conforme portaria do Ministério da Saúde, esse tipo de UBS abriga, no mínimo, 4 equipes de atenção básica. Os grupos incluem médicos, enfermeiros, auxiliares ou técnicos de enfermagem, podendo contar com cirurgião dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal. Olha, a Prefeitura de Boa Vista informou que a construção está em processo de licitação, abre aspas. A Secretaria Municipal de Obras reforça que, após os trâmites licitatórios, poderá dar início ao serviço na região, fecha aspas, foi o que explicou em nota. A obra será construída com recursos federais. Os trâmites para a construção correm desde o ano passado. Em novembro, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente autorizou previamente, por 2 anos, a Secretaria Municipal de Obras a realização de estudo de viabilidade ambiental válido por 2 anos. Olha, neste ano, a Comissão Permanente de Licitação habilitou 3 empresas na concorrência pública após atenderem na íntegra as exigências do edital do projeto básico. Um dos empreendimentos conseguiu provar aptidão após entrar com recurso. Agora vamos falar sobre a volta de mais um evento após essa pandemia, que é a 27ª edição da Marcha para Jesus Boa Vista 2022, que será realizada neste sábado, às 14 horas, na Praça Fábio Paracate. Neste ano, o evento leva o tema Minha Família, Meu Maior Tesouro. Segundo o coordenador do evento, Lucas Souza, será um evento único voltado para a família e aberto para todo o público. Olha, abre aspas, nós iremos às 14 horas e em caminhada vamos percorrer um pequeno trecho de 2 quilômetros orando pelos poderes, abençoando as famílias, intercedendo pela nossa cidade. Estamos com muita expectativa. A marcha traz consigo esse sentimento e leva os participantes a abençoarem nossa cidade com oração, súplicas, música e arte, fecha aspas, é o que conta a coordenação. Após o retorno para a Praça Fábio Paracate, serão realizadas apresentações dos cantores nacionais Jessé Aguiar e Banda e Theo Rúbia e Banda. O evento também conta com artistas regionais como Felipe Flores, Gabriel Carreiro e Felipe Exaltação. Olha, a Ordem dos Ministros Evangélicos de Roraima, Almer, traz algumas novidades neste ano, tá? Hoje, sexta-feira, será realizada uma programação denominada de Culto da Unidade, com a participação do cantor Azaf Borba, atração nacional da Igreja da Paz, localizada na Avenida Mário Homem de Melo, próximo ao Centro Comercial Buritis, a partir de 7h30 da noite. A celebração é um dos principais eventos religiosos internacionais e acontece anualmente em milhares de cidades ao redor do mundo. A finalidade é reunir diversas denominações cristãs em uma marcha, acompanhada por um trio elétrico e shows de bandas gospel. Em Roraima, o evento acontece desde 93 e é responsável por movimentar a cultura, turismo e economia local, já tendo contado com a presença de visitantes de outros estados, da Guiana e Venezuela. Muito bem, são 12 horas mais 15 minutos. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima deferiu, por unanimidade de votos, a candidatura da ex-prefeita e agora candidata ao governo do estado, Tereza Surita, bem como também de Romero Jucá, do MDB, ao Senado da República. A decisão foi tomada em bloco e os candidatos do MDB, assim como o vice ao governo de Tereza Surita, que seria Edio Lopes, e os suplentes de Romero Jucá tiveram seus respectivos registros também aceitados e aprovados pela equipe do Tribunal Regional Eleitoral. A ação contra o registro de sua candidatura foi impetrada pelo Partido Verde, que alegou que a candidatura deixou de apresentar certidão negativa de ações criminais e improbidade que não teriam sido anexadas em seu pedido de candidatura. O advogado da sigla, Alexander Ladislau, também informou que a candidata responde a 10 processos por improbidade administrativa. Bom, também foi divulgada na manhã de hoje uma notícia de que a candidatura de Helder Girão Barreto ao Senado da República teria sido indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Quanto a isso, foi divulgada uma nota por parte da equipe de comunicação do candidato que diz o seguinte: nota oficial.
Meus amigos, minhas amigas, minha candidatura ao Senado tem enfrentado muitas dificuldades e superado inúmeros obstáculos. Ontem, o Tribunal Eleitoral de Roraima indeferiu a alteração da ordem dos meus 2 suplentes. Esse julgamento está sujeito a providências, o recurso ao próprio tribunal ou ao Tribunal Superior Eleitoral, ou a indicação de 2 suplentes diferentes. Quer dizer, minha candidatura ao Senado não foi indeferida e continuarei concorrendo. Continue confiando e trabalhando juntos, venceremos. Juiz Helder Girão Barreto, candidato ao Senado. Então, esclarecimento feito aí para que não paire nenhuma dúvida a respeito dessa questão e por isso mesmo o candidato estará sim conosco hoje no próximo bloco para a nossa entrevista do dia. Ele que é o nosso entrevistado de acordo com a ordem estabelecida por sorteio, Helder Girão Barreto. São 12 horas mais 17 minutos. A gente já vai para o intervalo, Jenny? Vamos sim. Bom, e já pedimos a sua participação 991 42 94 10. Manda sua pergunta ao candidato que ele vai responder. Tropical Notícias. A ligação direta com a informação. 12:17. Tropical FM. A onda verde chegou pra fazer diferente. O nosso governador é gente da gente. Agora é nossa vez, vamos juntos pra frente. O povo já decidiu, está com o Hudson Leite. O povo já decidiu, está com o Hudson Leite. A EasyTech está participando da Semana do Brasil. São diversos produtos com descontos imperdíveis. Toner para impressora laser a partir de R$ 39,00 à vista. Transforme sua TV Smart com Roku Express, só R$ 199,00 à vista. Novo Moto G 52 128 GB por apenas R$ 1.590 à vista. Notebook Lenovo i3 com 1 TB de HD com R$ 800,00 de desconto, só R$ 2.699 à vista. Peça pelo WhatsApp 36237063 ou visite uma das 5 lojas. EasyTech, fácil. Tem horas em que a vida perde o foco, perde a cor, perde o brilho. A gente não consegue enxergar o que é positivo e os pensamentos negativos nos fazem crer que é o fim. Mas tenha certeza, diálogo e apoio podem fazer a diferença. Estamos aqui. Vamos conversar? Ligue 188 CVV, Centro de Valorização da Vida. Setembro Amarelo. Campanha de utilidade pública da Assembleia Legislativa. Antônio Denário, governador ontem. Denário, governador, construiu a nova maternidade de Rorainópolis e vai concluir a construção do Centro de Radioterapia em Boa Vista, evitando que mais pessoas doentes tenham que sair do estado para se tratar fora. O governador que fez e faz, e o povo tá querendo mais. É pra frente, é trabalho, com Edilson, Irã e Bolsonaro. É Denário, é Denário, é Denário. Somos o cuidado diário que protege e promove mudanças. Para nós, a sua segurança é o verdadeiro valor de uma indústria aquecida. Fazemos questão de atuar na formação de uma geração maker e de estar nos sorrisos genuínos daqueles que são futuro. Priorizando o bem-estar, realizamos o que temos de melhor. Há 35 anos, somos a força daqueles que movem o desenvolvimento. Somos SESI Roraima. Cuidado que transforma. Não basta ser rádio, tem que ser tropical. Tropical FM. Você está ouvindo Tropical Notícias, segunda edição. Eleições 2022. Você ouve e vê aqui na Tropical FM. Muito bem, estamos de volta com o Tropical Notícias, segunda edição, pontualmente 12 horas mais 20 minutos. Esse bloco, você já sabe, é voltado para eleições 2022. Nós entrevistamos os candidatos ao governo do estado de Roraima, os candidatos a vice e também candidatos ao Senado. Então, hoje temos mais um dos nossos entrevistados nessa rodada de entrevistas. Entrevistamos hoje o juiz aposentado Helder Girão Barreto, nascido em Fortaleza, no estado do Ceará, com 59 anos de idade, graduado em Direito, tem doutorado em Relações Internacionais e Desenvolvimento Regional.
O ex-juiz é conhecido no estado por vários aspectos, um deles é por ter atuado no escândalo dos gafanhotos e também outro destaque é por ter também restringido a entrada de venezuelanos no Brasil pela fronteira aqui de Roraima. É candidato ao Senado pelo Mobiliza e é nosso entrevistado de hoje. Dr. Helder, seja muito bem-vindo. Nós temos uma entrevista de 30 minutos contando a partir de agora. Tá, muito obrigado pelo convite, muito obrigado e boa tarde a você que nos ouve e a você que nos vê. Muito bem. Doutor, eu já quero começar perguntando por que o Helder Girão decidiu sair da magistratura e concorrer à política, ou não tem conexão uma coisa com a outra? Não tem nenhuma conexão. Eu resolvi me aposentar após trabalhar 41 anos, né? 30 dos quais como juiz no estado de Roraima. E fui convidado por um movimento chamado Roraima Verde e Amarelo para me candidatar e achei que, e como acho que ainda hoje eu tenho muito a contribuir com o estado de Roraima. Como o senhor bem disse, candidato, são 41 anos de muito trabalho, 30 deles dedicado à magistratura? Magistratura. O senhor acredita que toda essa sua bagagem vai lhe ajudar caso o senhor chegue no Senado, que o Senado é o que representa os estados, né? E também atua ali junto com o presidente. Vai me ajudar, além da minha experiência toda como juiz, eu tive também quase o mesmo tempo como professor. Então, como professor e como juiz, eu aprendi muito durante esse tempo todo a ouvir, a respeitar quem está falando, a refletir no que está sendo dito e a tomar a decisão que me parecer mais correta, né? Sem medo de agradar, nem também temor de desagradar. Eu acho que isso me qualifica, me prepara para ser senador da República, honrando o voto que eu receberei do povo de Roraima. Doutor, avaliando o cenário político brasileiro hoje, quando a gente vai falar sobre o Senado da República, o trato maior é em relação a Brasília. E nós temos hoje uma relação muito faiscante entre os três poderes lá, na verdade especialmente de dois poderes com o Poder Judiciário, representado ali em Brasília pela Suprema Corte, né? Como é que Helder Girão atuaria neste sentido, considerando o atrito que existe hoje, especialmente falando do Congresso e o Poder Judiciário? Quem começou esse atrito foram 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu não tenho nenhum temor em mencionar: Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Esses 3 ministros se despiram da condição de juízes, da imparcialidade e do recato que são exigidos de qualquer juiz. Eles não são mais do que juízes qualificados e passaram a interferir muito forte e inconstitucionalmente na atuação do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Como senador da República, eu me somarei a outros que lá estão e que lá chegarão, se Deus quiser, com o mesmo propósito de dar um basta, né? De recolocar esses 3 ministros na linha, nos limites da Constituição, ou então aposentá-los, né? Pelo processo de impeachment, né? O processo de perda do cargo. Eles já deviam ter pedido para sair, deviam ter pedido a aposentadoria já. Se não o fizeram, eles aguardem que o Senado Federal haverá de dar uma resposta muito firme e muito equilibrada em relação a esse desvio de conduta desses 3 ministros. Candidato, saiu hoje uma notícia que a sua candidatura teria sido indeferida. Eu peço até que o senhor utilize esse momento aqui para explicar para a sociedade o que de fato aconteceu. Bem, explicando rápida e em linhas gerais o que aconteceu. Um senador ele é registrado com 2 suplentes, né? Houve um problema de alternância, de alteração da ordem desses suplentes. O primeiro passou a ser segundo e o segundo passou a ser primeiro. E o TRE, numa decisão ontem à noite, disse que essa alteração não poderia ser feita e, portanto, indeferiu essa alteração. Isso não atinge diretamente a minha candidatura, mas atinge indiretamente porque um senador tem que ter 2 suplentes. Abre-se, então, 2 oportunidades. Recorrer da decisão para o próprio TRE, mostrando que ele cometeu um equívoco, um erro de interpretação legal, ou recorrer diretamente para o TSE, mostrando que o TRE de Roraima se equivocou nessa decisão, ou então o partido reunir a sua executiva estadual e escolher 2 outros suplentes diferentes, né? Então essa é a situação. A minha candidatura não foi indeferida, eu sou candidato, qualquer que seja a solução, eu continuarei candidato e chegarei até o dia das eleições sendo candidato. E contarei, com certeza,
com a colaboração de todos e com a energia e com o comprometimento de todos para que nossa candidatura seja vitoriosa. Candidato, considerando o seu trabalho, todo o tempo que o senhor demandou aqui no Poder Judiciário em Roraima, o senhor considera que isso contribuiu muito para formular o senador que seria Helder Girão ser eleito? Sim, eu acho que como juiz eu dei mostras suficientes de que sou alguém que é sensível aos problemas do estado de Roraima e da região, que é um observador atento desses mesmos problemas, que é alguém que não tem medo de falar e, sobretudo, não tem medo de decidir, sempre procurando ser justo, tomando a decisão mais correta, mais compatível com a Constituição e com os interesses coletivos. Então eu me sinto absolutamente preparado para exercer o cargo de senador, o mandato de senador, e sem medo nenhum de afirmar, nunca eu farei com que as pessoas que votaram em mim sintam vergonha de ter votado em mim. Candidato, o senhor falou sobre essa sua observação quanto às problemáticas, né, que a gente tem aqui no estado. Eu gostaria que o senhor elencasse quais são as principais problemáticas e se o senhor já tem um plano traçado, caso chegue ao Senado, de como ajudar a resolver. Bom, nós temos problemas estruturais muito sérios, né? O primeiro problema que a gente tem é a corrupção como uma prática político-administrativa enraizada, né? Desde a pequena repartição até os mais altos escalões dos poderes legislativo e executivo. Eu não vou aqui incluir o judiciário, porque pelo judiciário estadual eu tenho bastante respeito, né? Mas a corrupção é um problema endêmico, que todos os demais gargalos, vamos chamar assim, todos os demais entraves pelo qual nós passamos, são decorrentes dessa corrupção institucionalizada, né? Além disso, nós tivemos uma representação política aqui de um grupo político que se manteve no poder durante 24 anos, sobretudo no Senado, exercendo os mais altos cargos de relevância na República. Isso resultou num atraso imenso de pelo menos 24 anos na institucionalização, na solução dos problemas do estado de Roraima. E aí, por conta disso, vem a falta de energia, a falta de infraestrutura de internet, de comunicação, a falta de infraestrutura nas estradas, né, sejam federais, sejam estaduais ou vicinais, municipais, na falta de implantação e segurança jurídica para a implantação de agronegócio aqui no estado de Roraima. Tudo isso é consequência de um problema básico que a gente precisa varrer e lavar definitivamente dos governos e das representações políticas do estado de Roraima, que eu insisto, é a corrupção. Existe um ex-senador que quer voltar ao poder e que propagandeia que há 4 anos Roraima sente falta da sua permanência no Senado Federal. A Roraima agradece muito ele não ser senador nos últimos 4 anos. Candidato, nós já estamos aqui próximos dos 10 minutos da nossa entrevista e nós já temos participação aqui dos nossos ouvintes. Queria convidar, inclusive, você pode mandar sua mensagem para o 991429410, que nós leremos aqui sua pergunta para o candidato. Então, nos próximos 10 minutos, nós faremos alternância aí de perguntas com as participações dos nossos ouvintes. Antes da gente começar nesse segundo bloco aí de perguntas, eu queria lhe perguntar uma outra questão. Aqui em Roraima, nós sempre tivemos essa visão, né, uma visão quase coletivista, de que a política era simplesmente votar naqueles candidatos que já eram muito conhecidos. E o senhor, apesar de ter seus pontos aí na carreira em que ficou, seu nome foi muito falado, é normal do juiz falar apenas nos autos, não aparecer muito. O senhor considera que isso precisa acabar aqui no Roraimense, que ele precisa começar a olhar aqueles que o nome apareceu agora e que estão se colocando à disposição para uma eleição? Há dois fenômenos que eu preciso mencionar e o povo sabe do que eu estou falando. Há pessoas que votam porque acreditam no discurso de que rouba, mas faz. Quem rouba, não faz. Quem rouba, tira a oportunidade. Quem rouba, priva as pessoas das condições de subsistência e de viver dignamente. A segunda questão é, as pessoas às vezes votam utilmente, o voto útil, né? Se você não quer
que um determinado candidato seja eleito, você dá o seu voto útil para aquele menos pior. Isso, as duas coisas não vão resolver os problemas do estado de Roraima. Porque aquele candidato que tem a rejeição que todo mundo fala, a imensa rejeição, não vai ser eleito, porque você vai votar naquele menos ruim. Na realidade, você está votando na mesma coisa, no mesmo candidato, na mesma forma de tratar a política, na mesma forma de agir e de se comportar. Se você realmente quer fazer mudança, tem que votar em pessoas diferentes, né? E com certeza a mudança acontecerá. Sem isso, tudo vai ficar no mesmo e as pessoas vão continuar reclamando. Eu votei nesse por protesto, eu votei naquele porque ele rouba, mas faz. Então, a gente tem que quebrar esse círculo vicioso para que o estado de Roraima continue no seu caminho de desenvolvimento. Candidato, nós temos já uma participação aqui pelo nosso WhatsApp, o 991429410. Você pode participar conosco e perguntar na sua forma de interação com os candidatos que nós trazemos aqui. A pergunta diz o seguinte, eu acho que ela tem... olha, já está mandando outra mensagem. Calma que eu vou ler tua pergunta. Ouvinte, diz o seguinte, boa tarde. Pergunte ao candidato o que ele pensa sobre as leis que não punem com rigor as pessoas que causam acidente estando alcoolizadas e até mortes. É o Fábio do Bela Vista. Tem que ser punido severamente. Agora, se essa pergunta diz respeito a um acidente de trânsito em que eu fui envolvido, que um motoqueiro bateu na traseira do meu carro, a gente precisa esclarecer o seguinte: acidente de trânsito com moto acontece em todo lugar, toda hora, com qualquer pessoa. A gente tem que distinguir um acidente de trânsito que é normal de um vídeo produzido por uma pessoa ligada a esse motociclista que foi provado que é absolutamente mentiroso, inverídico. Aquele vídeo foi uma criação da mente perturbada, seja pela emoção, seja pela sua vinculação a um partido de extrema esquerda, né, que criou um cenário de terror, de horror, que foi apurado no Conselho Nacional de Justiça. E a conclusão lá que aquele vídeo não é a realidade, é mentira aquilo que foi dito. E eu fui absolvido nesse processo. Então eu acho que as leis devem ser cumpridas, mas em relação a essa pergunta específica, eu espero que quem mandou a pergunta fique de uma vez por todas bem informado. Obrigado, doutor, pela resposta. Tem uma outra pergunta aqui, né? Nós estamos aí com um probleminha de internet, a gente inclusive não está conseguindo subir nossa live, que é tradicional. Aqui, eu acredito que essa semana, umas 3 ou 4 vezes, nós tivemos problema de internet, mas a live está sendo gravada e vai ser postada nas nossas redes sociais logo assim que possível, tá? Tem uma outra pergunta aqui, candidato, mas ela diz respeito à questão dos precatórios. Eu acredito que não é pertinente falar desse tema. Eu posso falar rapidamente, se você permitir. Então eu vou ler a pergunta. Ela diz o seguinte: olá, boa tarde. Quero saber do senhor Helder o que houve na liberação dos precatórios dos professores do estado de Roraima, que já deveriam ter sido pagos aos professores. Se ele pode responder, já que foi o juiz que atuou nesse caso. É a Nonanei Souza que está perguntando. Deve ser Noranei, né? Eu acho que é isso. Noranei. A Noranei já deve ter até me dirigido mensagens ou e-mails para esclarecer. Foram mais de 1.000 professores do ex-território que receberam precatórios após 30 anos de tramitação de seus processos. Era um dinheiro que eles estavam esperando há 30 anos. E eu tomei uma decisão para mandar pagar esses precatórios, né? E o que é que aconteceu na hora desse pagamento? Muitas pessoas tiveram problema, por exemplo, de identificação. O CPF não estava correto, o CPF estava inválido. E eu quero explicar que esse é um processo que foi... que quem entrou com esse processo foi o Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Roraima, ou Sinter. Então, com mais de 1.000 pessoas dentro de um processo, são 1.000 possibilidades de problemas, né? Talvez a Noranei tivesse tido algum problema. Houve outra situação também, é que muitas dessas pessoas, como passaram mais de 30 anos aguardando, muitas dessas pessoas faleceram. E aí precisa que os seus herdeiros se habilitem, comprovem que são herdeiros do falecido para receber esses pagamentos. Enquanto eu fui juiz federal, até fevereiro desse ano, o próprio Sinter, ou os advogados que atuaram nesse processo, que atuam inclusive até hoje, são testemunha de que eu agi muito rápido e muito eficazmente para o pagamento desses recursos, né?
Mas depois que eu me aposentei, eu não posso mais responder por esse processo. Sequer eu posso olhar esse processo. E eu espero que a Nora Ney receba esse dinheiro o mais rápido possível. Seja como credora desse valor, ou seja como herdeira de alguém que já faleceu, que era credora desse valor. Perfeito. Doutor, a gente segue com participação aqui. Tem uma mensagem do Ronaldo Moraes, que ele diz o seguinte: boa tarde, pergunte ao doutor Helder Girão o que ele vai fazer para melhorar sobre a internet de Roraima para acabar com esse monopólio. Essa pergunta todo dia sai. Todo dia. Essa aqui é também de lei. Não deixa a gente esquecer, a fibra nunca deixa, né, a gente esquecer. A comunicação pela internet é um serviço absolutamente fundamental hoje. Ninguém vive sem a internet. Ontem eu estava numa reunião que compareceu um pequeno empresário e disse: olha, não consegui fechar o caixa hoje porque a internet estava ruim. Eu disse: os pagamentos que você devia fazer hoje, como é que ficaram? Vou tentar explicar muito rapidamente. Esse serviço de internet que serve Roraima, muito porcamente, ele é de propriedade do monopólio de uma empresa chamada Vetal, V.tal, Vetal. Essa empresa Vetal é de propriedade de um banco chamado Banco BMG Pactual. Se você jogar na internet Banco BMG Pactual e Roraima e corrupção, vai aparecer alguma notícia sobre Lava Jato, que todo mundo sabe o que é Lava Jato, e sobre a corrupção envolvendo algumas figurinhas carimbadas do estado de Roraima. Será que esse problema da internet aqui é um problema de corrupção? Talvez seja, mas é um problema de monopólio que precisa ser quebrado. Não pode ser só uma empresa que preste um serviço porco e a gente não tem a quem reclamar, também não tem a quem optar, a buscar, mas também é um problema talvez de corrupção, de interesse econômico indisfarçado que mantém esse monopólio. Há algumas soluções que as pessoas já sabem, alguns candidatos propagandeiam essas soluções, são uma solução vindo do Amapá e outra solução vindo da República da Guiana. Mas são soluções a médio prazo, não são soluções ao curto prazo, né? Então, no Senado Federal, eu atuarei, sobretudo, muito eficazmente junto aos órgãos de fiscalização para cobrar eficiência nessa empresa monopolística e puni-la pelo péssimo serviço que ele presta ao povo de Roraima. Candidato, Rosley França, do Pedra Pintada, pergunta o seguinte: gostaria de saber do candidato ao Senado com respeito se ele entende que está tendo excesso do Supremo Tribunal Federal, qual é o posicionamento dele a respeito desses ministros que estariam se excedendo? Como eu disse, a gente não pode responsabilizar o Supremo Tribunal Federal como um todo. A gente pode e deve responsabilizar 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu já mencionei e vou repetir: Alexandre de Moraes, indicado pelo MDB, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, indicados pelo PT. Esses ministros já se despiram da condição de ministros, de juízes, já perderam a imparcialidade, estão agindo fora dos limites da Constituição e das leis. A solução para eles é um Senado independente que possa abrir contra eles um processo de impeachment e que decrete a perda dos cargos deles. Mas também eu sou a favor de outra iniciativa que já está em tramitação desde 2015. É uma PEC que limita a permanência dos ministros do Supremo Tribunal Federal ao prazo de até 10 anos. Eu sou mais rigoroso, até 8 anos, com aplicação imediata aos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal. Se essa PEC for aprovada, pelo menos 8 ministros do Supremo Tribunal Federal já seriam aposentados porque já estão há mais de 8 anos ou há mais de 10 anos no Supremo Tribunal Federal. Restariam 3, Alexandre de Moraes e os 2 recentemente nomeados pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu sou a favor das 2 iniciativas e agirei a favor dessas 2 iniciativas sem rancor, mas também sem temor. Nós temos aqui uma pergunta que também é extremamente recorrente, candidato. A quem o senhor apoia para a presidência da República? Sem dúvida nenhuma, Jair Messias Bolsonaro. Mas eu já disse e repito, eu não espero que o presidente Jair Messias Bolsonaro declare apoio à minha candidatura. Não espero, porque ele é filiado a um partido, PP, e há uma conjuntura nacional toda que o obriga a apoiar, se ele vier a apoiar, o candidato do PP ao Senado em Roraima, né? Se ele declarar esse apoio, para mim não será nenhuma surpresa e eu também não ficarei nem um pouco abalado, porque eu entendo a realidade partidária na qual ele está vinculado, né?
Se ele declarar esse apoio, eu continuarei sendo Bolsonaro e defendendo o voto para ele até o fim. Candidato, seguimos aqui. A Alice está perguntando. Pergunte ao candidato o que ele acha sobre demarcação de terras indígenas. Bem, a demarcação de terra indígena, você deve lembrar que a Raposa Serra do Sol foi a última grande terra indígena demarcada no estado de Roraima, não foi? Isso foi lá por meados de 2004, 2005. Eu atuei no processo dessa demarcação de 99 até 2004 e o conduzi sob as seguintes premissas. Primeiro é que o laudo que dava embasamento ao processo administrativo de demarcação dessa terra era um laudo mentiroso. É um laudo montado a partir da cópia e da cola de vários documentos diversos, produzidos por pessoas diversas. Ocorre que o que justificava esse laudo era a designação de uma comissão de pessoas indicadas, inclusive pelo estado de Roraima, para essa demarcação. E durante o processo eu apurei que essas pessoas sequer sabiam que tinham sido designadas. Mas lá na portaria de designação elas aparecem como integrantes dessa comissão. Então é um laudo falso, que é assinado apenas por uma antropóloga da FUNAI, a senhora Guiomar, alguma coisa, salvo engano, e que nem mesmo ela produziu esse laudo, ela só assinou. Porque, como eu disse, até visualmente, sabe? Você tem uma fonte Arial, logo em seguida por uma fonte Times New Roman, e depois uma fonte Courier New. É uma coisa assim, é um boneco montado. Eu não sei se na imprensa ainda existe a coisa chamada de boneco, né? No meu tempo existia a coisa chamada de boneco, quando existia jornal impresso. Então aquele laudo é uma farsa. A segunda coisa que eu apurei é que eu constituí uma comissão de peritos no processo, que eles concluíram que a demarcação deveria ser em ilhas. Ou seja, os índios deveriam ter suas áreas demarcadas, assegurando a convivência com não índios, e com os arrozeiros e com os municípios de Pacaraima e Uiramutã. Eu sou a favor de uma emenda constitucional que coloque na Constituição as 19 condicionantes que o Supremo Tribunal Federal fixou quando demarcou a Raposa Serra do Sol, dentre as quais aquela que define o chamado marco temporal. O que é marco temporal para as pessoas entenderem? Segundo o Supremo, segundo a Constituição, só é terra indígena aquela que é ocupada de forma permanente pelos índios no dia 5 de outubro de 88, data da promulgação da atual Constituição. Esse é o marco temporal. Isso nos assegura uma certa segurança jurídica, porque esse espaço onde está a rádio hoje, se não era ocupado em 5 de outubro de 88 por comunidades indígenas, ele não pode ser demarcado como terra indígena, né? Ainda que no século XVI, no século XVII, por aqui tenham passado comunidades indígenas, que fosse uma aldeia, né, etc. Então, esse marco temporal é importante constar na Constituição. E eu vou mais além, e eu já disse e reitero. Eu vou trabalhar muito fortemente para que nessa emenda constitucional o marco temporal se aplique inclusive à demarcação da Raposa Serra do Sol, né? Porque o Supremo decidiu que esse marco temporal só valia da Raposa Serra do Sol em diante. Eu vou defender que isso se aplique inclusive à demarcação da Raposa Serra do Sol. Só para entender, doutor, então essa aplicação retroativa poderia reduzir a demarcação da área? Não seria aplicação retroativa, seria aplicação imediata da emenda constitucional, né? E se você tem uma demarcação de uma área indígena que viola a Constituição, porque, entenda, talvez seja difícil explicar, o que o Supremo fez nada mais foi do que dizer o que está na Constituição. E a Constituição está dizendo isso desde 5 de outubro de 88. Uhum. A demarcação da Raposa Serra do Sol foi em 2005. Então ela foi feita de forma inconstitucional, né? O que o Supremo fez foi uma coisa chamada modulação. Ele disse, não, a Constituição diz isso, mas menos para a Raposa Serra do Sol. Eu vou dizer, a Constituição diz isso, inclusive para a Raposa Serra do Sol. Perfeito. Consegui entender a sua linha de raposa Serra do Sol seria uma exceção. Eles disseram assim, daqui para frente tudo vai ser diferente, como a música do Roberto Carlos. Eu quero lhe perguntar, candidato, a gente estava falando sobre internet e a internet impossibilitou, inclusive, que os telespectadores, nossos internautas, na verdade, das lives, pudessem acompanhar. O que eu lhe pergunto é relacionado justamente à internet. A gente sabe que com maior acesso da população à internet, as pessoas elas estão mais opinativas. Então elas têm contato, inclusive, com esses candidatos. Vão lá no Instagram, mandam perguntas, né?
comenta alguma postagem, alguma coisa. O que eu quero lhe perguntar é, com essa politização maior, desde 2018 para cá, né, as pessoas 2013, estão... 14, 2013, 14, com aqueles movimentos nas ruas, a gente viu que a população brasileira, ela quer discutir política e ela está cada vez mais atenta. O senhor acredita que essa politização maior favorece candidatos novos como o senhor, que está nesse cenário agora das eleições 2022? Bem, eu acabei de mencionar um vídeo que uma senhora postou na rede social, veiculando um cenário de terror, né, de forma irresponsável. Isso é um lado negativo da internet, né? Porque as pessoas podem gravar o que quiserem, publicar o que quiserem, sem ter medo das consequências. Mas a internet é fundamental para duas coisas. Primeiro, é abrir o leque de oportunidades de informação, né? A gente não fica mais preso à chamada imprensa tradicional, né? O rádio, jornal, impresso e TV, né? As redes de TV, que são grandes conglomerados econômicos que servem a alguns interesses não muito bem esclarecidos. Então a internet tem ajudado as pessoas a ficarem mais esclarecidas, a ter acesso a mais informação. Mas eu sempre digo, tem muito lixo na internet. É preciso ter um filtro, né? As pessoas precisam desconfiar do que é veiculado na internet. Eu acabei de citar um exemplo. Aquilo ali é uma mentira. Mas como está na internet, ganha como se fosse uma verdade. E não é a verdade. E depois que você vai recuperar esse estrago, fica muito difícil. Então eu sou a favor de que as pessoas tenham cada vez mais acesso à informação. E para possibilitar que quem está nos assistindo possa eventualmente dirigir para mim diretamente alguma pergunta, eu peço autorização para fornecer meu celular pessoal. Fique à vontade, candidato. É o 99114 9439. O único pedido que eu faço é que antes de me ligar, passe uma mensagem no WhatsApp. Principalmente horário, né? Atenção ao eu horário. Eu salvo o seu contato e você pode passar mensagem escrita, em áudio e vídeo, o que quiser, e eu responderei imediatamente. Isso é uma forma de me colocar à disposição das pessoas para esclarecer qualquer coisa. Eu não tenho medo de falar de nada, absolutamente nada. Candidato, o senhor falou a respeito dessa questão da liberdade da internet e me veio a recordação do projeto de lei das fake news que está ali sendo discutido no Congresso Nacional. Eu queria saber sua opinião a respeito desse tema, né, porque é um tema que tem sido muito ventilado, muito discutido, mas o projeto de lei não tem certa clareza do que seria fake news, de quem arbitraria o que é ou não verdade nas redes sociais e na internet como um todo. Como o senhor avalia e qual o seu pensamento a respeito desse projeto de lei? Qualquer projeto de lei que vise responsabilizar, né, o uso e o abuso das informações nas redes sociais, através da internet, é bem-vindo. O problema é que alguns desses projetos de lei têm um viés autoritário, que é o do controle prévio do que vai ser publicado, né? Já existia antigamente, da década de 50, a lei de imprensa, que foi considerada inconstitucional, em que as pessoas não poderiam ser censuradas previamente por aquilo que publicassem ou falassem, mas seriam responsabilizadas posteriormente pelo que... Depois do ato. Depois do ato, né? Então eu acho que sou favorável à regulação, né, à responsabilização das coisas que são publicadas, do lixo que é publicado na internet, das notícias falsas, né, que a gente também costuma guardar muitos estrangeirismos, notícias falsas, mas eu sou absolutamente contra a censura prévia. Né? Sou contra a censura prévia. Pode seguir, Diane, já tem Tem mais alguma pergunta aí? Ainda não, ele está digitando aqui. Ele está digitando. Tem um ouvinte digitando aqui. Daqui a umas 2 horas ele conclui. Estou esperando ele terminar de digitar. A gente sempre pede para serem sucintas, né? Mas tem gente que quer mandar um textão aproveitando também. esse espaço, vou repetir meu celular. 2 minutos aqui uma vez. 99114-9439. Mas, pelo amor de Deus, mande uma mensagem no WhatsApp para eu salvar o seu número nos meus contatos. Não liga a partir das 10 horas da noite, 9, 8 horas, gente, bora ter senso. Tem que fazer essa observação quanto ao horário, viu, candidato? A gente sempre diz aqui, inclusive, até nas mensagens que são enviadas para cá, para que as pessoas tenham respeito, né? Para que não desrespeitem os candidatos, para que não ofendam, até porque nós estamos tratando com seres humanos, independente da condição política, da opção política de cada um. Eu quero lhe fazer uma outra pergunta com respeito ao Congresso Nacional. Já falamos sobre essa questão das fake news, já falamos sobre a questão do Supremo Tribunal Federal, que o senhor falou aí com muita liberdade de conhecimento de causa. A minha
minha outra pergunta seria com respeito ao trato entre os outros parlamentares. Porque a gente sempre tem aquela história de que não, tem lá dentro, quando chega lá dentro o camarada se corrompe. Como é que se mantém preservada a integridade e permanece tendo o trato com os demais colegas? Qual a ideia que o senhor tem a respeito disso? Bom, começando em linhas gerais, eu acho que as pessoas são o que são. Ninguém se torna corrupto porque se tornou parlamentar. Pode ser que tenha algum parlamentar que já era corrupto e aí continuou corrupto como parlamentar. Poderia ser um juiz corrupto e poderia ser um jornalista corrupto e não deixa de ser, só porque ocupou um cargo ou está exercendo uma atividade. Eu tenho uma história toda limpa para ser explorada e para ser mostrada, de honestidade, de integridade, de clareza, de transparência, e não tem nenhum perigo, absolutamente nenhum perigo de eu me tornar algo diferente. Vou conviver com os meus colegas senadores atuais e com os futuros deputados federais de uma forma bastante respeitosa, de uma forma bastante atenciosa, né? Ouvindo sempre, respeitando quem está falando, refletindo sobre aquele que foi falado, né? E tomando a decisão que me parecer mais adequada para os interesses coletivos do Estado de Roraima e do Brasil, porque eu só não serei senador apenas do Estado de Roraima, serei senador da República. Então preciso pensar no Brasil também, como um todo, né? Mas jamais vou invocar a condição de fácil negociação ou de participante, de sei negociar, sei buscar recursos, sei fazer negociatas. Isso, fazer negociatas, eu não vou fazer não. Okay. Né? Quem quiser falar comigo, tem a absoluta tranquilidade de dizer, o que você está falando comigo pode ser publicado? Pode, então pode falar. Se o que você está falando comigo não pode ser publicado, então não venha falar comigo. É assim que eu vou me comportar. Ok, candidato, nós finalizamos o nosso tempo aqui de 30 minutos, vou zerar o cronômetro e o senhor tem 1 minuto para falar diretamente com seus eleitores, escolher uma das câmeras e fique à vontade a partir de agora. Meus amigos, eu quero lhe dizer uma coisa, essa eleição desse ano é muito importante, tanto para presidente da República, quanto para a eleição do Senado, sobretudo, da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa. A gente não pode reclamar da situação atual se a gente não toma uma atitude realmente de mudança. Os meus concorrentes mais diretos que querem ir ao Senado, querem voltar ao Senado, se você juntar todos e misturar num saco e quiser depois separar de dentro desse saco, você não vai encontrar diferença nenhuma, porque são todos formados da mesma matéria, né? São todos que têm o comportamento que o público já conhece, a população já conhece e já rejeitou ou rejeita, né? Eu não sou uma pessoa que tem necessidade de poder. Eu não sou uma pessoa que tem a vaidade como característica pessoal, né? Como característica evidente. Eu não sou uma pessoa que quer enriquecer exercendo cargos públicos. Ok, candidato. Deu nosso tempo aqui. Gostaria muito de me despedir do senhor agradecendo sua participação, a disponibilidade da sua assessoria também em nos atender sempre que solicitada alguma questão envolvendo nossa entrevista e desejamos boa sorte nessa caminhada. Minha querida Jenny, uma excelente tarde para você, excelente tarde para todos os nossos ouvintes e para quem nos acompanhou até agora. Um abraço, excelente fim de semana. Amanhã tem Bastidores da Política, 11h30. Hoje eu acertei. Hoje ele acertou, porque ontem ele já queria sextar em plena quinta-feira. Uma excelente tarde, Leôncio, aos demais da nossa equipe, também ao candidato que esteve aqui conosco, sempre muito disposto a responder as perguntas de vocês aí de casa. Voltamos então amanhã. Fique bem. Tchau, tchau. O Tropical Notícias é um noticiário produzido pelo Núcleo de Jornalismo da Rede Tropical de Comunicação.